E aí, minhas queridas e meus queridos, sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma edição do Taquei Responde, onde vocês mandam as perguntas na caixinha de perguntas lá do Instagram, eu escolho as mais legais e respondo para vocês. O tema da nossa edição de hoje é utensílios do vinho. Aqui eu vou falar sobre as bugigangas, os utensílios, as coisas que tem muita gente que adora comprar quando se apaixona por esse mundo e que tem outras pessoas que simplesmente pensam, poxa, será que precisa? Abri uma caixinha para saber o que vocês querem saber sobre os principais utensílios do mundo do vinho e vamos ver o que me perguntaram aqui no meu caderninho. Qual o melhor saca-rolhas para iniciantes na prática de abrir vinhos? Para mim, o saca-rolhas indispensável que qualquer pessoa precisa ter é esse aqui. Saca-rolha de 2 estágios. Esse daqui, o estágio ele é meio retrátil, então você pode ver aqui as duas fases. Por que esse saca-rolhas é tão bacana? Em primeiro lugar, você consegue abrir praticamente qualquer vinho com ele. A gente tem os saca-rolhas que só tem uma fase aqui, só tem um estágio, e eles são meio complicados para a gente conseguir extrair rolhas mais longas. Normalmente, quando você usa um saca-rolhas de um estágio com uma rolha mais longa, você acaba quebrando, partindo a rolha em algum momento ali durante a extração e aí depois você acaba tendo que empurrar para dentro do vinho. Enfim, fica pedaço de cortiça no vinho, é chato. E com esses saca-rolhas aqui, sabendo utilizar ele, você vai conseguir extrair praticamente qualquer rolha de vinhos que, enfim, aparecer pela sua frente. Ele tem um porém. Tem muita gente que acha difícil de usar. E aí, por achar difícil, as pessoas acabam desistindo e procurando outros modelos que são trambolhos, né? Um bocado de saca-rolhas gigantescos aí e que muitas vezes, se não dão trabalho para você abrir o vinho, eles dão trabalho para depois você tirar a rolha, ou então eles dão trabalho para você extrair rolhas de fato mais longas. Ou então simplesmente são trambolhos, são coisas muito grandes. Isso daqui dá para você carregar no bolso, dá para você carregar na bolsa, dá para você levar para qualquer lugar. Se você for viajar, você não precisa ocupar um espaço em alguma bolsa gigantesca para carregar um utensílio. Muito portátil, muito elegante e super prático. E aí você fala, poxa, mas para um iniciante não pode ser difícil? Olha, você pode ser um bebedor de vinho super experiente. Se você não treinar com isso daqui, você não vai aprender nunca. Então é melhor você aprender a abrir logo com saca-rolhas de 2 estágios no começo da sua vida de consumidor de vinho. Só beber vinho não vai te dar experiência em abrir o vinho. Então, aprende logo, que dói menos, é super rápido. Com um pouquinho de prática você já consegue, você nunca mais vai querer saber de outra coisa. Falando em saca-rolhas ainda, tem um outro saca-rolhas que eu acho importante você ter, mas não necessariamente para um iniciante. Esse daqui é um saca-rolhas que é indicado você ter quando você começa a adquirir ou adquirir vinhos velhos ou adquirir vinhos para envelhecer. E na medida que esses vinhos vão chegando numa certa idade, você vai abrindo eles. Então, se você tem vinho velho, é relevante que você tenha esse carinha aqui, saca-rolhas de pinça. Então, isso aqui também é confundido com uma arma branca, né? Tô parecendo Wolverine agora, mas não, isso aqui é só um saca-rolhas. Ele serve para que você consiga extrair a rolha de uma garrafa sem perfurar ela. Por quê? Porque algumas rolhas de vinhos velhos, ou elas estão muito infiltradas ou elas estão muito ressecadas e elas vão esfarelar se você perfurar elas com saca-rolhas normal. Então, com essas laminazinhas aqui, a gente consegue extrair a rolha de um vinho velho sem perfurar ela. Então, se ela estiver ressecada, qualquer coisa, você não tem risco de esfarelar e não conseguir tirar a rolha e ter que empurrar também. E beber um vinho velho, maravilhoso, complexo, cheio de pedacinhos de cortiça. Para que serve o decantador, afinal? Quem ainda não conhece, esse é o decantador. É basicamente um jarro com um design bonitinho. E qual é a função dele? Um decantador ele vai ter 2 funções principais no mundo do vinho. A primeira delas, que é a que dá o nome para o utensílio, é você decantar o vinho, você separar sedimentos, borra que porventura esteja presente ali no vinho. Então, vinhos que não são filtrados, vinhos tintos que não são filtrados ou vinhos velhos, eles tendem a ter depósito, tendem a ter sedimento. O vinho velho, esse sedimento vai se formando com a idade e o vinho não filtrado é porque ele não foi filtrado. E a maioria das pessoas não gosta de beber vinho com pedacinho, com resíduos sólidos ali. Então, o decantador serve justamente para você separar esse resíduo. Você vai deixar a sua garrafa bonitinha,
paradinha para que esses resíduos eles se decantem, né, no fundo da garrafa, e depois, com muito cuidado, você vai servir o vinho nessa jarra aqui, de forma que só fique um restinho na garrafa com o sedimento e o vinho que venha para cá fique líquido. Então, esse é o motivo que deu origem ao nome do utensílio. Porém, o uso que a gente mais dá para o decanter é oxigenar o vinho, aerar o vinho. Então, a gente tem vinhos, principalmente vinhos tintos, mais encorpados, que às vezes quando a gente abre a garrafa e bota o vinho na taça, eles não estão mostrando tudo aquilo que a gente acha que ele deveria mostrar, em termos de aromas. E a melhor coisa para fazer esses vinhos mostrarem, né, essa expressão de aromas é justamente promover um contato com o oxigênio. Quando você coloca o vinho nesse jarro aqui, o próprio ato de você servir já está aerando o vinho. E fora isso, ele vai ficar num contato, né, numa superfície de contato muito maior com o oxigênio e, consequentemente, isso vai fazer com que o vinho libere mais os seus aromas. Então, o objetivo mais comum hoje em dia de você utilizar o decantador é esse. Fora isso, também a aeração do vinho serve para, às vezes, afastar alguns aromas defeituosos do vinho. Nem sempre funciona, mas em alguns defeitos, em algumas concentrações, dá para você utilizar também, e os aromas defeituosos podem ir embora. Mas isso é tema para um vídeo só sobre decanter, tá? Decanter é um negócio que tem muita coisa para falar. Termômetro para vinho é excesso de preciosismo ou para vinhos mais caros é válido? Em primeiro lugar, sem dúvida, temperatura de serviço correta é fundamental para a gente apreciar o melhor do vinho. E claro, quando a gente está falando de vinhos mais caros, é mais relevante ainda que a gente beba o vinho na temperatura impecável para que a gente aproveite o melhor daquela coisa cara que a gente comprou. Mas aí depende, se você tiver já uma certa experiência em resfriar vinho, e principalmente tiver uma experiência com a sua geladeira, por exemplo, se você fosse resfriar na geladeira ou no freezer, ou se você tem a adega, você já tem uma ideia de qual a temperatura que está ali. Aí 2 graus, sinceramente, a diferença que vai fazer para o vinho não é tão grande, até porque 2 graus o vinho vai ganhar na própria taça. Então, não tenha a ilusão de que todos os goles que você der no vinho vão estar perfeitamente a 18 graus, por exemplo, ou 16, porque não. O vinho ele ganha temperatura na própria taça. Então, pode ser útil, sim, um termômetro de vinho, principalmente no começo, quando você ainda não tem tanta experiência em deixar o seu vinho na temperatura correta, sem o uso dele, mas na medida que você vai ganhando estrada aí, você vai ficando mais seguro. Então, eu, particularmente, acho preciosíssimo, mas do meu lugar de quem já tem alguma experiência em gelar vinhos. Se você tiver inseguro, principalmente com os vinhos mais caros, pode usar numa boa que não tem problema não. Corta-gotas, usar ou não? E aqueles aeradores que vêm no corta-gotas, funcionam? Corta-gotas, eu não tenho nenhum aqui, mas basicamente é uma biqueirazinha que você coloca, né, encaixa na boca da garrafa para servir o vinho, justamente para que o vinho não pingue, né? Não fique aquela gotinha que escorre ali pela boca da garrafa e depois acaba caindo na toalha de mesa ou na roupa da gente. Então, a gente tem alguns corta-gotas que são biqueiras fixas, outros que são como se fossem um círculozinho flexível, né? Metálico. Você dobra e encaixa na garrafa e, bom, eu particularmente não gosto de usar corta-gotas porque eu me acostumei a não usar, mas eu acho que quem se importa muito com o enxoval ou não tem prática de servir sem pingar pode usar tranquilamente. É um utensílio que hoje para mim é bugiganga, mas que para muita gente é útil e se ele é útil, use mesmo, sem dó. Tem muita gente que acha deselegante você servir e não saber cortar a gota e tudo mais. Se você trabalha num restaurante, tudo bem. Agora na tua casa, poxa, não tem problema nenhum. Você não é obrigado a saber servir profissionalmente. Simples assim. E alguns corta-gotas, algumas biqueiras de corta-gotas, elas têm um sistema de aeração, né? Que ajuda a provocar algumas borbulhinhas ali e oxigenar o vinho. Funciona os aeradores dessas biqueiras? Funcionam até. Agora, se você quer um aerador, eu particularmente sugiro que você ou use um decanter, né, um decantador, ou adquira um desses daqui. Então, um aerador desse daqui, você vai servir o vinho aqui e ele vai cair por aqui na taça. Ele consegue dar uma aeração muito mais vigorosa, digamos assim, muito mais potente no teu vinho do que
com essas biqueiras mais simples que na verdade são porta-gotas. Mas sinceramente eu não gosto de usar aerador e nem decantador para aerar o vinho. Eu gosto de acompanhar o vinho abrindo na própria taça. Mas isso daí é de cada um. Então se você prefere que o teu vinho já esteja manifestando o máximo de intensidade de aromas, logo que você abrir a garrafa, você pode usar assim, um decantador ou um aerador, seja de um porta-gotas, de uma biqueira, ou seja esse que eu mostrei agora, não tem problema nenhum. Substituir a rolha por uma tampa de aço inoxidável ou não. Existem, principalmente naqueles kits que tem saca-rolha e termômetro, não sei o que, os kits bonitinhos que vendem em loja de vinhos ou lojas de utensílios para cozinha, umas tampas, né, bonitas de aço inox para a gente colocar no vinho depois de aberto. Honestamente, aquilo dali não vai fazer diferença nenhuma. Você pode colocar a rolha de novo. O problema é que algumas rolhas, principalmente de vinhos de linhas mais caras, são rolhas espessas, né? São rolhas grossas e que a gente às vezes tem dificuldade de inserir de novo na garrafa. Então, se você não conseguir inserir a rolha de novo na garrafa e for guardar o vinho depois de aberto, né, para consumir depois, se você tiver uma tampa dessa de aço inox, você pode colocar, senão não tem problema, não é algo que você precise ter em casa. Por quê? Porque normalmente você vai conseguir reintroduzir a rolha de volta um pouco para tapar a garrafa e guardar o vinho na geladeira. Principalmente por quê? Porque essa rolha ou essa tampa que você vai colocar ali para tampar a garrafa, ela serve para que o vinho não pegue cheiro de geladeira, tá certo? Não vai ter nenhuma função de proteger o vinho contra o oxigênio, por quê? Porque o oxigênio já está dentro da garrafa. Então, essas tampas de aço inoxidável, se você tiver, ótimo, mas não é nada necessário. E por fim, quais acessórios você dispensa? Me perguntaram aqui. Sinceramente, eu dispenso praticamente tudo. Para mim, é bom ter o quê? Uma taça de boa qualidade, um saca-rolhas de 2 estágios de boa qualidade, e aí qualidade, né, do utensílio não abro mão, tem que ser do bom mesmo. Para vinhos velhos, um saca-rolhas de pinça. É legal ter um decanter em casa, se não tivesse pode usar uma jarra de vidro também, mas eu praticamente não uso. E é isso, não uso muito mais utensílios não, tá certo? Eu tendo a ter uma postura mais minimalista com relação ao vinho. Acho que a gente tem muito trambolho por aí hoje em dia, mas varia de cada um. Então, se você vê utilidade nessas coisas, se elas ajudam a sua vida, o seu cotidiano ali, na hora de abrir, na hora de servir o vinho, pode comprar e pode usar sem medo. É isso aí, vamos ficando por aqui com mais uma edição do Takei Responde. Espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu trouxe para você. Se você gostou, apoia aí o trabalho. Curte em algum lugar aqui embaixo, seja no Instagram, no YouTube, onde você estiver vendo esse daqui. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever no canal, clica nele, que aí você vai ficar de olho, ligado, toda vez que eu tiver uma live ou lançar um vídeo novo aqui. E quando você clicar nesse botãozinho, vai aparecer um sininho para você ativar as notificações, justamente para você ser avisado de tudo que acontece por aqui. Fico por aqui, grande abraço e até a próxima. Valeu!